Pessoal, boa noite. É prazer estar aqui com vocês na nossa primeira aula em EAD, né? Do nosso programa de residência de medicina de família e comunidade, e aos colegas também não residentes que porventura estejam conosco nessa jornada. O nosso intuito é fazer discussões a partir da necessidade colocada por vocês, a partir do programa, das próprias do rol de sugestões da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, né? Um pouquinho também orientado pelo Canadian Task Force e pelo Colégio Canadense de Medicina de Família e Comunidade, e da própria necessidade que vocês forem apontando, né? E as necessidades epidemiológicas que a gente vai encontrando no dia a dia da medicina de família e comunidade. Essa é uma aula, digamos assim, um pouco mais estrutural, do ponto de vista assim, mais teórico, né, para a gente começar posteriormente a ter assuntos mais práticos, mais do cotidiano, mas talvez esse primeiro momento seja importante a gente alinhar alguns conceitos, né, em relação a algumas questões que são muito caras à medicina de família e que com muita honra me coube fazer essa primeira fala com vocês. Bom, então essa discussão, né, é muito mais um bate-papo do que uma aula. A gente chamou de coordenação do cuidado no contexto da atenção primária, né? A gente sabe que a coordenação do cuidado é um dos atributos, mas eu vou tentar fazer essa discussão da forma mais prática e fazendo alguns alinhamentos que eu acho que são importantes, né, no começo de uma jornada de residência. Muito bem. Então, a coordenação do cuidado, ela se dá, a gente está discutindo ela no contexto da medicina de família e comunidade e da atenção primária. Então, vale um pouco lembrar, né, embora possa parecer óbvio para muitos, que a medicina de família, ela tem algumas questões que são muito importantes, né? A primeira coisa que a gente tem que definir é que a medicina de família não é um programa governamental, ela é uma especialidade médica, né? Vocês prestaram uma residência para medicina de família e comunidade, como podiam ter feito para cirurgia, para pediatria, para neurologia, enfim. A medicina de família é uma especialidade, né, presente em vários países do mundo e, invariavelmente, quanto mais avançado o país, mais a medicina de família e comunidade ela é forte. Esse especialista, que é o médico de família, ele é especialista em quê? Ele não é especialista em um órgão, ele não é especialista num conjunto de sintomas, né? Ele é especialista em pessoas, entendendo que essas pessoas, né, estão dentro de um contexto familiar, entendendo as famílias também de uma forma muito diversa, né? O núcleo que sustenta essas pessoas, sem necessariamente essa família ser formada por vínculos consanguíneos, mas o contexto de família nessa visão mais ampliada, e também na comunidade. Então, um médico de família, uma médica de família, é um especialista em medicina que tem um olhar, né, muito focado nas pessoas que estão num contexto comunitário e num contexto familiar dos mais diversos possíveis. E essas pessoas, elas estão inseridas no contexto maior, que é o contexto da atenção primária, né? Eu acho o termo atenção primária até um termo já que é ultrapassado. Eu gosto muito mais do termo de uma atenção primordial, quer dizer, naquele primeiro contato que vai organizar todo o sistema de saúde para que ele de fato forme pessoas, né, como sujeitos, pessoas que possam de fato fazerem ali, né, terem uma assistência qualificada, humanizada, enfim, uma hierarquia horizontal. O médico de família é esse especialista que olha para a pessoa, que olha para a família, que olha para a comunidade dentro do contexto da atenção primária. E, como eu já tinha falado, os melhores sistemas de saúde do mundo têm médicos de família. Então, não é uma invenção brasileira, não é uma invenção paulistana, não é uma invenção da Zona Leste, né? Vocês sabem bem disso. Os grandes países do mundo, se a gente for pensar, né, na nossa papisa, Barbara Starfield, se a gente for pensar nos melhores sistemas públicos de saúde do mundo, e mesmo os privados, né? O sistema inglês, o sistema canadense, os países nórdicos, mesmo a Península Ibérica, grande parte desses países, ou a totalidade deles, né, são organizados a partir da atenção primária e do médico de família e comunidade.
O que é que esse médico tem de diferente, o que é que essa médica tem de diferente das outras especialidades? Ele vai acompanhar a pessoa ao longo de toda a vida, então ele não vai se deter a um espectro da vida, na infância, na adolescência, o adulto jovem e o idoso. Não, ele vai acompanhar a pessoa em toda a vida, independente do gênero, né? Nós vamos atender as pessoas, homens, mulheres, pessoas, não é, que vão precisar dos nossos cuidados, né? Sendo essas pessoas, estando essas pessoas saudáveis, ou estando adoecidas. Isso é uma coisa muito interessante, né? Quer dizer, como a gente parte do princípio da integralidade, que eu devo oferecer de forma baseada nas melhores evidências, prevenção, promoção, assistência e reabilitação, não me importa se essa pessoa tem problemas agudos ou crônicos, se ela está doente ou ela está saudável, ela é foco da minha atenção. Então, é uma outra coisa que diferencia a nossa especialidade. Além disso, essa pessoa coordena o cuidado, que é um pouquinho o centro da nossa discussão hoje. E aí é uma terminologia que eu criei, assim, enfim, que eu tenho discutido, que a gente tem que discutir a coordenação do cuidado numa perspectiva de coordenação do cuidado, tanto horizontal quanto vertical. O que isso quer dizer, né, dentro lá do calor da nossa unidade, tá? Dentro do nossos processos de atendimento, né? A gente vai entender isso. Então, a gente vai trabalhar como esse coordenador de cuidado em equipe, né? O médico de família e qualquer profissional de saúde, médico, mas especialmente o médico de família, ele tem que ser uma pessoa que lidere a equipe, que participe dessa equipe de uma forma orgânica, porque os problemas são complexos e multifacetados. É praticamente impossível que o médico resolva os problemas da nossa comunidade, né? Ian McWinney, que é o pai da medicina de família canadense moderna, já disse que o médico de família é uma fonte de recursos para a comunidade. Bom, para eu ser uma fonte de recursos para a comunidade, para uma comunidade que tem tantos problemas quanto as que a gente atende, é preciso trabalhar em equipe. Um só saber não dá conta disso, né? Ele também advoga em prol da saúde dos seus pacientes dentro dessa comunidade, né? E trabalha tanto no serviço público quanto no privado, né? Eh, Daqui a 2 anos vocês vão estar terminando a residência. Tomara que muitos fiquem conosco, mas eu tenho certeza que vocês serão muito assediados para trabalhar na iniciativa privada, e é legítimo. A gente vai trabalhar onde a gente se sente melhor, né? A gente tem um DNA muito do SUS no Santa Marcelina, do público, mas, né, nada impede que a gente também tenha trabalho em medicina complementar, suplementar, nenhum problema quanto a isso. Todas as pessoas precisam de bons médicos de família. Então, fazendo um pouquinho essa contextualização inicial do que é a nossa especialidade, a gente vai avançar para uma outra discussão, né? Deixa eu pegar aqui. Bom, se a gente pensar que o médico de família é esse profissional, é esse especialista, a gente podia pensar em assim, como uma mesa que tem quatro pés, quatro pilares que sustentam, que o excelente médico e médica de família, ele teria que estar apoiado em quatro grandes pilares, né? Um desses pilares são os atributos essenciais e derivados da atenção primária. Um deles a gente vai aprofundar um pouco hoje, que é a coordenação do cuidado. Os outros atributos essenciais, né, são o acesso, a integralidade e a longitudinalidade. E os atributos derivados, que são derivados, mas são igualmente importantes, seriam a competência cultural, né, a abordagem familiar e a abordagem comunitária. A gente vai, en passant, discutir cada um deles. Além disso, além de eu conhecer esses atributos e lutar para melhorá-los, porque eles não estão dados, a gente não tem o acesso que a gente gostaria, a gente não consegue oferecer a longitudinalidade ideal que alguns países oferecem, a gente ainda não tem um olhar integral que a gente gostaria de ter, mas a gente tem que saber o que é o ideal e tá remando para conseguir isso, né? Então a gente vai discutir um pouco esses atributos e vai dar um enfoque maior na coordenação do cuidado. Além disso, a gente tem que ter o olhar da base filosófica da medicina de família. Qual seria a base filosófica? O método clínico centrado na pessoa, né? Fundamentalmente, no contexto que existe uma doença e uma experiência de adoecer, né? A doença sendo
a história natural da doença, o conjunto de sinais e sintomas, a propedêutica, a terapêutica, de como eu vou construir o meu conhecimento e eu vou oferecer o tratamento à pessoa. Isso é a doença, né? Se eu pensar num diabetes, eu vou dizer que o diabetes 2 é uma doença que tem a ver com a obesidade, com o sedentarismo, com o aumento da resistência à insulina. Eu vou dizer que o diabetes tipo 2 tem a ver com o aumento da gliconeogênese hepática. Então, isso é a doença diabetes. Ele tem um conjunto de sinais e sintomas, né? Que eu vou pensar nas polis, na poliúria, na polifagia, na polidipsia, que eu vou ter um diagnóstico que hoje em dia a gente até já discutiu, né? Baseado na glicemia de jejum, na hemoglobina glicada, TTGO de 1 hora, TTGO de 2 horas, glicemia ao acaso. Isso é o diabetes. O diabetes, eu olho numa perspectiva. Oi, Ingrid, tudo bem? Oi, Vendo alguns, professor, tudo bem? vendo, vendo queridos amigos aqui que eu não vi há muito tempo. Que bom te ver. Seja muito bem-vinda. Muito bem. Obrigada. Nessa perspectiva, a medicina de família, né, o método clínico centrado na pessoa oferece, né, esse conjunto que a gente chama de doença. O que o bom, todo bom médico conhece muitas doenças. Qual é a diferença para um médico de família que é mais do que bom, é ótimo? Ele conhece a doença, mas ele se preocupa em conhecer a experiência de adoecer de cada pessoa, que tem diabetes, que tem epilepsia, que tem, sei lá, candidíase, que tem IST. E aí a gente vai ver que existe toda uma perspectiva de a gente entrar, de provocar insight na vida dessas pessoas, né? Olhando para outras coisas, que a gente chama de sentimentos, ideias, funções, expectativas. Num outro momento, né? Com certeza, a gente vai ter vários momentos que a gente vai discutir, vocês já tiveram também essa discussão, né, com a doutora Suzy, de forma brilhante, com certeza, no SOAP, a gente já usa, né, no S do SOAP, né, entre outras coisas, a experiência de adoecer. Muito bem. O terceiro pilar fundamental, a gente já falou rapidinho sobre os atributos essenciais, depois a gente vai focar na coordenação do cuidado, já falamos um pouquinho do método clínico centrado na pessoa, destacando apenas uma parte também dele, que é o primeiro passo, que é a doença e a experiência de adoecer. A gente vai para o terceiro passo, que é a medicina baseada em evidência. Veja, hoje em dia é impossível eu trabalhar sem a medicina baseada em evidência. Por quê? Porque a medicina baseada em evidência, as melhores evidências, protege o meu paciente e protege também o profissional médico. A gente está entrando numa especialidade que eu vou ter que atender doenças crônicas e doenças agudizadas, crianças, adultos e idosos, que eu vou ter que fazer prevenção, promoção, assistência e reabilitação. Ou seja, é extremamente complexo ser médico de família, ser médica de família. Como é que eu vou dar conta disso? Quem é que vai me defender? A evidência científica. Qual é o melhor terceiro antihipertensivo? Quando eu vou suspender o tratamento para tuberculose? Como eu vou fazer o diagnóstico precoce de uma pessoa vivendo com HIV? Isso não pode ser opinião, isso tem que ser informação, informação baseada nas melhores evidências. Então, tudo que a gente for estudar no nosso curso, a gente vai ter que ter um referencial teórico muito forte, né? Quando a gente for estudar pré-natal e a gente for estudar toxoplasmose gestacional, toxoplasmose congênito, a gente tem que usar o último protocolo mais atual e que seja execuível para o meu cotidiano. Então, esse é um terceiro pilar fundamental, trabalhar baseado em evidência. A evidência protege o paciente e a evidência protege o médico, né? Lutar contra a evidência é uma luta inglória. Embora a evidência ela não seja uma camisa de força, ela deve ser usada sempre que possível, né, para que eu possa exercer a melhor medicina possível dentro do contexto que eu estou. E, por fim, todo esse arcabouço, né, de atributos essenciais, de método clínico centrado na pessoa, de medicina baseada em evidência, tem que caber aonde? No encontro terapêutico, naquela consulta e tem que ser registrada no RICOP. Hoje eu vou discutir um pouquinho mais com vocês o método clínico centrado na pessoa, né? A coordenação do cuidado. E a coordenação do cuidado
ela olha muito para o encontro episódico, que tem que ser registrado, e a gente não tem muito tempo. Se uma coisa que a gente tem certeza no SUS brasileiro é que o tempo que a gente tem para fazer o atendimento a população que a gente vai atender, a gente está sempre correndo contra o tempo. Isso é uma situação dada. E a gente tem que se moldar isso na perspectiva de fazer o melhor possível com a condição que a gente tem e sempre tentar fazer da melhor forma possível. E aí, o RICOP, bem colhido, bem anotado, vai ser um grande fator que vai nos ajudar nesse processo. Muito bem. Então, olhando nessa perspectiva, a gente vai discutir, né? Hoje, basicamente, aqui vocês estão seguindo o mouse, né? A coordenação do cuidado, que está localizada aonde? Dentro desse grande escopo que é a atuação do médico de família. A coordenação do cuidado, ela está dentro dos atributos essenciais da atenção primária, né? Sabendo que os atributos são todos interligados. Não adianta eu fazer uma excelente coordenação do cuidado se eu não garantir o acesso, né? Não adianta eu só atender a população, todo mundo que chega, sem eu construir uma visão de longitudinalidade. Não adianta eu atender de forma de acesso e coordenação e longitudinalidade se eu não souber fazer uma coordenação do cuidado, tanto horizontal quanto vertical, e sem eu ter um olhar de integralidade. Então, veja que os quatro atributos essenciais da atenção primária, eles são elos que vão se ligando e são indissociáveis. Se eu deixo de fazer um deles, ou se eu faço um de forma menos efetiva, o meu atendimento, né, a minha assistência já não vai ser essencial. Então, eu sei que o acesso é o direito a passar, né? Doutora Bárbara Staffield já dizia que o acesso ideal quando eu posso ver minha médica, meu médico de família, mesmo sem uma situação de urgência, em até 48 horas. Isso é um grande desafio para a gente. Né? Quando se faz uma avaliação como o PCATU, que o Ministério da Saúde já fala, dos quatro atributos, o que a população se ressente mais no contexto da atenção primária é uma falha no acesso, porque a gente trabalha com populações muito adoecidas, né? E trabalha com populações muito grandes. Isso é uma realidade no Brasil inteiro. Eu tenho que ver essa pessoa de forma longitudinal, né? Como eu já falei, durante toda a vida, desde a criança, desde o pré-natal até os cuidados paliativos, né? Tendo essa perspectiva de fazer o melhor atendimento possível, de forma integral, né? Fazendo prevenção, promoção, assistência e reabilitação e também oferecendo a coordenação do cuidado. E os atributos derivados também, né? Olhando para a família, olhando para a comunidade e olhando, tendo essa visão de competência cultural que é fundamental, né? Então, basicamente é isso. Bom, entrando agora no escopo da nossa aula, né, que seria a coordenação do cuidado, a gente tem alguns conceitos, né, que são importantes a gente trazer, né? Deixa eu fazer uma fotografiazinha nossa aqui para mandar para minha chefe, doutora Suzy. Pronto. Muito bem. Alguns conceitos que são fundamentais para a gente construir e para a gente ir balizando essa nossa discussão. Então, a atenção primária, né, como eu já falei, tem um papel fundamental na promoção da saúde, no cuidado abrangente e acessível. Né? E no centro desse sistema está a coordenação do cuidado como um dos quatro atributos essenciais. E sem a coordenação do cuidado, a experiência do paciente é muito prejudicada. E, infelizmente, muitas vezes, quando a gente vai avaliar a qualidade da coordenação do cuidado que a gente oferece, né? Eu vou até mostrar um estudo feito numa universidade pública do Rio de Janeiro, que ouviu 51 médicos de família e, infelizmente, os dados não são bons. Eles reconhecem que a coordenação do cuidado é uma coisa importante, mas apontam algumas fragilidades, que eu diria que são algumas fragilidades do sistema de saúde público e a gente tem que lutar contra eles. Né? Barbara Staffield, né, que é a grande teórica da medicina de família moderna, né, uma médica inglesa que viveu muito tempo entre o Canadá e os Estados Unidos, eu tive a honra de conhecer num congresso,
ela já é falecida há alguns anos, a doutora Barbara Staffel dizia que a coordenação do cuidado se refere à organização eficaz e ao gerenciamento integrado dos serviços de saúde prestados a um indivíduo ao longo do tempo por diversos profissionais em diferentes níveis de atendimento. O que seria isso? Né? Imagine uma pessoa que tem uma patologia que vai precisar, né, de serviços continuados e vai precisar de serviços que abranjam mais de uma especialidade. Então, e mais de um especialista. Então, vamos pensar, por exemplo, um protocolo que a gente está lutando para melhorar e que passa muito pela coordenação do cuidado. Vamos pensar de um paciente que tem fibrilação atrial e eu preciso fazer anticoagulação. Esse é um exemplo clássico da coordenação do cuidado. Por quê? Porque eu vou ter que fazer o diagnóstico, eu vou ser capaz de ter um critério de elegibilidade na atenção primária, ver uma fibrilação atrial, saber avaliar um CHA2-VASc, saber avaliar a vulnerabilidade do paciente. Aí eu vou ter que ter uma linha de cuidado de anticoagulação, eu vou ter que ter um, um, um serviço que possa colher o RNI rapidamente como point of care. Eu vou ter que ter um suporte de farmaco que oriente o paciente e tenha a medicação. Eu vou ter que ter um suporte nutricional, porque dependendo do alimento que o paciente come, né, alimentos mais verdes, podem alterar a coagulação. Então, eu vou ter também um nutricionista. Eu vou ter que, invariavelmente, ter um enfermeiro que faça a gestão do cuidado por exemplo, nesse é, ambulatório de especialidades que ele vai passar. Eu vou ter que, invariavelmente, ter um cardiologista que também participe desse processo. E esse paciente também é da atenção primária. Então, veja que se isso não acontecer, esse paciente vai ficar totalmente perdido. Por quê? Porque a doença dele é complexa e ele precisa ter um processo de atendimento, uma linha de cuidado que passa por vários profissionais, médicos e não médicos, né? Entre em serviços diferentes, e a gente vai ter que fazer com que esse sistema dialogue. Porque se ele não dialogar, o paciente vai ficar perdido nesse processo e pode até, inclusive, vir a óbito. Por quê? Porque não teve uma assistência coordenada. Então, vejam que a coordenação do cuidado, como já diria Barbara Stafford, né? Agora tentando transformar em palavras o texto que ela diz, refere-se à organização eficaz e o gerenciamento de serviços de saúde prestados a este indivíduo de forma longitudinal por diversos profissionais e em diferentes níveis de atendimento. É um elemento chave que permite uma abordagem holística e centrada no usuário, trazendo inúmeros benefícios para a eficácia e eficiência do sistema de saúde. O sistema de saúde, ele pode ser formado por profissionais ótimos. Se ele não é interligado, se não tem uma discussão, se não há uma integração, isso passa, inclusive, pelo que a gente está construindo, que é um prontuário eletrônico integrado, o sistema, ele perde muito de sua eficácia. Né? Então, dessa forma, a coordenação do cuidado na APS oferece uma série de vantagens significativas quando ela é bem feita, e nem sempre ela é bem feita. Nem sempre ela funciona de forma eficaz. Um dos nossos desafios na nossa residência é trazer especialistas focais para discutir com vocês os protocolos, mas dentro de um contexto de integração, não apenas ler o protocolo. Não me serve trazer uma discussão de um excelente reumatologista para discutir o protocolo de artrite reumatoide. Ele tem que saber discutir esse protocolo, mas ele tem que discutir o processo de integração e coordenação, porque é disso que o paciente precisa, tá? Então, quando a gente consegue isso, e é uma luta de uma vida, né, que vocês todos têm que ser implicados, porque a coordenação do cuidado tem que ser feita no público e no privado, né? Quando a gente vai lutando para isso, a gente resulta num tratamento personalizado, eficaz, abordando não apenas os sintomas, mas também as causas subjacentes das condições de saúde, né? Quem disse isso foi Almeida em 2018. Então, a coordenação do cuidado é um dos pilares dos atributos essenciais e ele tem que ser muito bem feito e ele tem que ser construído dia a dia, tá? Muito bem.
Outro autor, né, Cavalcante, diz que a coordenação do cuidado evita a duplicação de serviço em procedimentos desnecessários. Pessoal, isso a gente vê todo dia, né? O mesmo paciente que faz exames, o mesmo exame várias vezes em serviços diferentes. Por quê? Porque os serviços não conversam. Então, o paciente às vezes é submetido à radiação desnecessária, a exames desnecessários, né? A duplicação de exames, encarecendo o sistema. Veja que o recurso que paga o salário do médico é o recurso que paga também o exame. A macroeconomia da saúde, seja no privado e no público, é um dinheiro só. Se num país que tem um PIB que não investe o suficiente em saúde, eu desperdiço o recurso, eu estou desperdiçando algo que é muito caro, que vai faltar para alguém, para alguma coisa essencial. Então, quando a coordenação do cuidado também não é bem feita, ela desperdiça os recursos que já são, na maioria das vezes, não suficientes, né? Quando diferentes profissionais de saúde estão bem coordenados, há menos probabilidade de solicitação de exames repetitivos ou prescrever medicações incompatíveis, o que economiza tempo e o que economiza recurso, né? Quando vocês saírem da residência, vocês vão ter uma visão muito melhor de médicos, mas também uma visão muito melhor de sistema. Isso vai ser fundamental para que vocês, né, possam assumir cargos, enfim, e a coordenação do cuidado é uma coisa totalmente essencial para isso, tá? Muito bem, né? Outros autores, eles já dizem o seguinte, né? Giovanella e colaboradores, que a integração, a coordenação e a continuidade constituem processos interligados mutuamente dependentes. Eu tinha comentado no início, né? A coordenação do cuidado, ela é fundamental, mas ela só é rica se ela for acompanhada de um acesso adequado, de uma integralidade e de uma continuidade, porque senão as coisas ficam soltas, né? Se eu faço uma excelente coordenação do cuidado, mas se a pessoa não passa comigo de forma longitudinal, eu não vou conseguir. Se eu não tenho um olhar integral, horizontal e vertical para ela, também eu não vou conseguir, né? Dessa forma, otimizar a coordenação é fundamental para que eu tenha uma discussão e uma integração entre a atenção primária, secundária e terciária, sabendo que muitas vezes a gente vai passar da atenção primária direto para a terciária, né? E como é que isso vai estar organizado? Com protocolos organizados, né, com linhas de cuidado organizadas, para que eu possa otimizar o tempo, inclusive do paciente, né, de uma forma efetiva. O SUS São Paulo é um SUS também em construção, né? Mas se a gente vê o que as questões que nós já temos aqui, as organizações que a gente já tem aqui, os planos de cuidado, as linhas de cuidado, quando a gente compara com o resto do Brasil, a gente vê que a gente está na frente em um monte de coisas, né? Que a gente vai descobrindo aos pouquinhos na residência, né? Outra vantagem fundamental da continuidade do cuidado, né? Já diria Chueri, que é uma amiga nossa, né, a Patrícia Chueri, é que a coordenação eficaz entre os profissionais de saúde garante ao usuário que receba um atendimento contínuo, independente das mudanças do local do profissional. Por quê? Porque eles estão organizados, né? Se eu tiver um atendimento adequado, baseado em protocolos e coordenados, se eu dou uma orientação na minha UBS e o paciente precisa ir para o nível secundário e terciário, isso vai ser respeitado. Nem sempre isso é real. Por quê? Porque a nossa coordenação do cuidado ainda é fragmentada, né? Não é baseada em protocolo. São Paulo é uma cidade que recebe pessoas de muitos lugares. Então, muitas vezes, assim, você tem um especialista focal que formou na Santa Casa e o médico formou, o médico da atenção primária formou no Santa Marcelina ou na USP, ou veio do Nordeste ou é do Paraná, e às vezes os protocolos não discutem. Sabe um exemplo clássico disso? O protocolo de pré-natal. A Febrasgo diz uma coisa, o SUS diz outra, às vezes um especialista de uma grande universidade diz outra coisa. Isso é uma fragilidade. Quando a gente tem isso, e vocês vão encontrar, e a gente encontra isso, isso fragiliza a coordenação do cuidado. O tratamento pode mudar a partir do serviço que a pessoa tem. Quando a rede é organizada, hierarquizada, construindo em cima de protocolos, né, ela é uma rede que é muito mais pungente, né, pungente e oferece realmente uma coordenação do cuidado com menos lacunas, tá? Muito bem. Nessa perspectiva,
eu tomei a liberdade de, aí é uma construção minha, de pensar da mesma forma que a integralidade tem um eixo horizontal e vertical, a gente pode dizer que a coordenação do cuidado tem um eixo também horizontal e vertical. Como seria isso? Vamos pensar, e eu preparei, né, depois eu vou falar disso, três exemplos básicos, né? Hipertensão, asma, a gente podia pensar em tuberculose, podia pensar em diabetes, podia pensar em ST, podia pensar em HIV/AIDS, podia pensar em demência, a gente podia pensar nas grandes síndromes, DPOC, né? Mas vamos pensar num básico, numa situação de um paciente hipertenso. Na hipertensão, né, que a gente até já teve a oportunidade de discutir, eu tenho uma coordenação do cuidado que tem que ser feito dentro do próprio serviço, que a gente pode chamar de coordenação do cuidado horizontal. Quando a gente parte do pressuposto que é importante estratificar o risco, né, e a gente tem que contar com o enfermeiro para isso, que a gente tem que fazer mudança de estilo de vida, e para isso eu tenho que contar com um educador físico, né? Quando eu tenho a perspectiva que muitas vezes eu vou discutir a questão da polifarmácia, e aí eu vou ter que discutir e formar processos de interface com a farmácia. Como muitas vezes essas pessoas também têm obesidade, e a gente vai discutir com a enfermagem e com a nutrição, se a gente tem essa perspectiva dessa intervenção. Então, a gente vai ter que construir uma coordenação de cuidado e a construção de projetos terapêuticos singulares no eixo horizontal dentro da própria equipe, a equipe ampliada dentro da equipe da estratégia, dentro da própria atenção primária. Isso é uma coordenação de cuidado horizontal. Eu tenho que saber, né, e através de prontuários eletrônicos bem construídos, o que e como a gente pode fazer isso. E eu também tenho que olhar para a coordenação de cuidado na perspectiva vertical. Por quê? Alguns pacientes vão ter hipertensão refratária, alguns pacientes vão ter hipertensão resistente. Muitas vezes esses pacientes vão precisar, né, ter uma interface com o cardiologista, com o nefrologista, com o endócrino, com o vascular. E o médico de família é o elo que faz essa junção da coordenação do cuidado vertical com a condução, não é? Vertical e a condução e a coordenação do cuidado horizontal. Ele tem que ser esse algodão entre cristais, né? Que vai fazer com que essa experiência do paciente não seja fragmentada, diluída. Quem é que, né, literalmente pega a bola, mata no peito e sai jogando? Por quê? Porque são muitas informações. O paciente, para ele se perder nesse processo, é muito fácil. Quem é que vai ter que ser essa pessoa, esse cérebro que organiza esses processos na coordenação do cuidado horizontal e vertical? O seu médico de família, a sua médica de família. Por isso que é um desafio tão grande entender esse processo, né, que é a coordenação do cuidado. Né? E aí eu vou trazer um artigo que eu gostei muito, foi uma tese de mestrado de uma colega da Universidade Federal Fluminense, em que ela entrevistou dezenas de médicos de família e de profissionais da atenção primária sobre a coordenação do cuidado, né? E ela chegou a conclusões preocupantes, que vale a pena a reflexão. A gente já sabe, né? Vocês já sabiam, mas agora a gente aprofundou um pouquinho essa questão da coordenação do cuidado. A partir da visão de Barbara Starfield, de Mendes, né, de Roy Carroll, né, de Castro, dos grandes autores de atenção primária, né, de Ian McWhinney. Então, a gente estudou, né, revisou rapidinho o que é atenção, o que é coordenação do cuidado. E agora, essa pesquisa, ela vai e bota o dedo na ferida. Quais são as questões, como isso de fato está acontecendo, se a coordenação do cuidado acontece, se ela é importante, e o que é que faz com que ela aconteça e não aconteça. Então, eu quis trazer, não é, esse estudo para a gente poder dialogar um pouquinho sobre isso. Né? Então, vamos lá. Né? Então, primeiro, se parte do pressuposto, né, que as trajetórias assistenciais dos pacientes muitas vezes acontecem de forma solitária, desconectada, gerando angústia, né, pelo sofrimento e pelos usuários das suas famílias. Vamos pensar num paciente que a gente faz um diagnóstico na atenção primária de câncer de mama. Como que a gente vai coordenar esse cuidado?
Qual é o suporte de coordenação de cuidado horizontal que eu vou fornecer dentro da UBS? Como eu vou manter esse vínculo com essa paciente para que ela vá para o mastologista e depois, possivelmente, para uma cirurgia? Como é que a gente vai manter esse vínculo para que ela não se sinta solitária, isolada num serviço? Veja que coisa complexa. Eu tenho que, mesmo referenciando essa paciente, eu tenho que tentar manter o vínculo para dar segurança a essa pessoa. A gente fez o diagnóstico. Ela é mais do que uma mama com tumor, ela é uma pessoa que tem um contexto familiar, comunitário, que tem uma história de vida, né? Que tem uma profissão, que tem uma luta dentro dessa comunidade. Não deixá-la isolada num serviço terciário é fundamental. Para isso, a gente tem um agente comunitário, para isso, a gente tem a visita domiciliar. E a gente sabendo dessa complexidade, desse momento que essa paciente tem, se a gente, enquanto atenção primária, consegue ofertar esse suporte, né, de acolhimento, de afetuosidade, a atenção primária também é oferecer afeto, é oferecer conforto, mesmo nos momentos mais difíceis, e, sobretudo, nos momentos mais difíceis. Então, ter essa visão que a coordenação do cuidado passa não só para encaminhar, mas para acompanhar essa pessoa, mesmo numa perspectiva local do que ela está fazendo, porque invariavelmente ela vai entrar e sair em serviços secundários e terciários, mas ela não deixa de ser nossa, né? Às vezes a gente ouve assim, SNIS, encaminhei, passei a bucha, né? É uma das falas mais tristes que a gente vê na medicina. Porque primeiro não tem bucha, tem gente, né? E essa pessoa que você passou, que é um caso complicado, que você encaminhou, essa é a que mais precisa de um médico de família. Embora, às vezes, a tecnologia, a densidade de tecnologia que vai resolver o problema dela, seja terciário, até mesmo quaternário, ela precisa, né, desse suporte humano, de acompanhamento, né, inclusive de suporte para a própria família, que às vezes está sofrendo tanto ou mais que ela. Né? Então, nesse artigo, eles tentaram ver esses processos, né? Quais são as questões centrais em que a gente falha e que o sistema falha nessa perspectiva de formar essa coordenação do cuidado mais potente, né? Então, vamos lá, vamos tentar refletir sobre isso, né? Então, como eu falei, participaram 51 médicos que atuavam em equipes de saúde da família. É um estudo recente, né? Foi publicado há pouco tempo, mas a coleta foi feita em 2001 e 2022 e foi feito a partir de questões fechadas num instrumento em que também teve campos abertos para tentar entender aonde se coloca, né, a coordenação do cuidado, junto com o acesso, junto com a integralidade e junto com a longitudinalidade, centrando também na família, território e cultura, ou seja, abordagem familiar, comunitária e, e coletiva, né? Tentando ver os atributos essenciais e derivados, para saber se isso tem, se isso forma de verdade o core, né? O coração da atenção primária e quais são as nossas virtudes e as nossas fragilidades, né? Para além do discurso, né? Passar aqui o slide. Muito bem. Então, os resultados indicaram que, sim, os médicos reconhecem, né, a importância da coordenação, né, do cuidado, da informação clínica, mas o que é preocupante, né, nesse estudo, e talvez não seja diferente no resto do Brasil, né, com nuances, que isso não aconteça como deveria acontecer. Né? Na perspectiva desses profissionais de atenção primária, desses médicos, a coordenação de cuidado é uma coisa brilhante do ponto de vista teórico, mas que não acontece como deveria acontecer na prática. E aí, não adianta a gente vir dizer que a gente é só pedra, né? A gente agora é vidraça também. Fazer com que isso aconteça também é papel do médico, embora a gente não tenha todas as condições ideais para que isso aconteça. O que vai diferenciar o profissional é fazer o melhor possível no contexto que ele está. Né? Então, isso é muito importante, ter essa perspectiva que essa coordenação tem que ser feita. Né? E aí a gente vai discutir esses pontos que são fundamentais, né, para que ela aconteça da melhor forma possível. Então, um dos pontos centrais, e talvez o mais importante, é uma comunicação deficitária entre os profissionais de saúde, intra-UBS e extra-UBS. Vamos ver, né? O que é que a gente tem? A gente tem
a maioria dos pacientes, né, que tem problemas de saúde crônicos, que demandam o trabalho do médico, do enfermeiro, do auxiliar de enfermagem, do farmacêutico, da equipe NASF, né? E a gente sabe a trajetória desse paciente dentro da nossa UBS, a gente sabe qual foi a experiência dele quando ele passou com esses profissionais. E aí, o déficit de comunicação, né, acontece. Existem alguns momentos que a gente vai ter a oportunidade de fazer essas discussões. A gente utiliza esses momentos da forma mais eficaz. A gente tem consultas compartilhadas. A gente discute em algum momento dos casos mais complexos as possibilidades de fazer matriciamento e projeto terapêutico singular. Então, veja que as ferramentas existem, né? Enquanto residente, a gente tem alguns dias, né? Pelo menos um dia, que eu tenho uma agenda um pouquinho mais leve. Como é que está sendo essa discussão desses casos mais complexos? A gente está tendo um olhar também para multiprofissionalidade e para interprofissionalidade. A gente está conseguindo construir projetos terapêuticos singulares realmente efetivos, né? Em outros momentos, a gente vai discutir mais a eficácia do PTS, né? E eu olho também nessa perspectiva de avaliar essas situações. Vou dar um exemplo de uma coisa que funciona. A gente tem muitos pacientes com tuberculose no nosso território. E a gente tem um serviço em São Paulo, que é o Hospital Clemente Ferreira, que faz isso muito bem. Muitas vezes os residentes, os colegas, me escrevem para discutir casos sobre tuberculose que são extremamente complexos, que eu não sei o que fazer, mesmo tendo anos de janela atendendo pacientes com tuberculose. Todo dia eu vejo coisas que eu não consigo resolver. Por quê? Porque está no espectro da atenção secundária, terciária, está num outro nível de complexidade que eu não tenho conhecimento para fazer. E aí, uma das coisas que funciona é a gente coordenar o cuidado com o Clemente Ferreira, que é um hospital especializado em atenção em pacientes com tuberculose e que tem essa capacidade de manter diálogos. É sempre perfeito? É sempre uma maravilha? Não, mas é uma coisa que funciona. Eu estava discutindo há pouco tempo um caso extremamente complexo na cidade de Tiradentes, de um paciente, de uma criança com sífilis congênita. Uma criança que tinha sido adotada, que passou um tempo em abrigo, de um pré-natal extremamente complexo, que sofreu violência, que tinha adicção na família, todas as vulnerabilidades possíveis. Um caso muito difícil. Criança, além de ter além de ter a sífilis congênita, era uma criança portadora de HIV. Tá muito difícil de cuidar, porque, enfim, a própria família que estava abrigando era uma família que tinha fragilidades. E aí, essa criança ficou internada em algum tempo. A gente conseguiu fazer uma conferência com o pediatra do Menino Jesus, né? Não sei se todo mundo do Menino Jesus é igual a Humberto, igual a esse pediatra. Todos os pediatras lá são maravilhosos. Só conheço os dois são ótimos, né? Mas, enfim, foi extremamente produtivo. A gente discutiu, eu discuti como médico de família, o médico de família da atenção primária da UBS, o enfermeiro RV, o gerente, o agente comunitário dessa criança, que faz a visita domiciliar, o pediatra, que fazia acompanhamento lá, o infectopediatra, que fazia o acompanhamento lá, e não foi fácil articular isso. Mas, enfim, a partir muito do interesse do enfermeiro RV de uma UBS, a gente conseguiu, de fato, construir um PTS potente para essa criança. Isso é coordenação do cuidado com C maiúsculo. Nem sempre a gente vai ter tempo para fazer isso, né? Mas a possibilidade de fazer isso foi muito interessante, né? Bom, aí tem todas as sobrecargas, né? Os colegas médicos também apontaram, né, com muita razão, em alguns momentos a gente só tem que fazer uma coisa, tentar sobreviver, né? E essa avaliação da coordenação do cuidado, imaginem, aconteceu durante a epidemia de Covid-12, de Covid-19, que a gente virou, né, aquela loucura, né? As UBSs viraram gripários, né? Todos os hospitais viraram gripários. Imagine o que era tentar organizar os serviços e fazer coordenação de cuidado nessa época. Então, a gente também tem que ter essa tranquilidade, que às vezes os momentos são muito desafiadores e a gente não pode se desesperar, né? Como diria o poeta, né?
faça como o velho marinheiro que durante o nevoeiro toca o barco devagar. Às vezes, o que a gente tem que fazer é sobreviver. E a partir daí, né, a gente vai construindo as soluções em momentos mais oportunos, né? Muito bem, vamos lá. Bom, e daí? O que é que esses profissionais apontaram como solução para enfrentar isso? Porque a gente falou um monte de problema. Serviços fragmentados, falta de opção de discussão, né? Epidemias, serviços que não se conversam. E aí, qual seria a solução para a gente, de fato, ter essa possibilidade de fazer uma coordenação de cuidado bacana, né? As sugestões apresentadas passam por isso, por melhorar a articulação entre os níveis, né? Ratificando as necessidades de conhecimento e de colaboração profissional, né? A capacidade de termos, né, tecnologias da informação, e a gente está avançando muito num prontuário eletrônico que vai ter inteligência artificial, que permite que a gente veja o que o outro profissional faça. Eu tive a oportunidade de passar um curto período da minha formação do Santa Marcelina em Toronto, e eu passei alguns dias lá, frequentei um ambulatório, isso já tem 15 anos atrás, um ambulatório de imigrantes, né? Com uma colega brilhante chamada doutora Prachida, ela já veio no Brasil algumas vezes. E a doutora Prachida atendia pacientes migrantes, e eu fiquei maravilhado. Por quê? Porque ela tinha um paciente lá com dispepsia, e ela pediu, e ela tinha indicação de pedir uma endoscopia digestiva alta. Ela conseguiu acessar o prontuário do médico que fez a endoscopia, viu o resultado e conseguiu acessá-lo, né, por telefone e discutir o caso. Eu me senti assim naquele filme, né? De volta para o futuro, futuro. Eu pensei, eu nunca vou ver isso no Brasil, imagina. A gente fica com aquela contrarreferenciazinha de papel, às vezes escrita de forma, né, ilegível. Isso não faz tanto tempo assim, isso faz uns cerca de 10, 12 anos. E a gente já está construindo soluções assim. A gente já tem prontuários integrados, que em breve a gente vai conseguir ver o que o paciente fez na UBS. O médico da UBS vai ver o que a gente fez na atenção primária. Isso está muito próximo, tá? Está muito mais próximo do que eu achei que a gente conseguiria. O nosso desafio há 15 anos atrás era levar a internet para a periferia. Hoje a gente está discutindo prontuário integrado, né? E prontuário com inteligência artificial, fazendo com que esse processo de conhecimento, né, e de interface entre os serviços aconteça, né? Então, ter tecnologia de informação, né, é uma das coisas principais. Ter espaços para diálogo, ter espaços para conversa, ter uma predisposição do profissional médico de família para fazer essa interface horizontal e essa interface vertical é fundamental para a gente atingir essa coordenação do cuidado, né? Articulado o acesso, a integralidade e a longitudinalidade, tá? Bom, muito bem. No ponto de vista prático, né, só para exemplificar de forma muito breve, né, eu vou levar mais 10 minutos dessa discussão. A ideia é que a gente não tenha discussões que ultrapassem muito uma hora, né, até para respeitar o tempo e o cansaço depois de um dia todo de trabalho, né? Então eu vou dar só alguns exemplos que eu até já comentei durante a nossa discussão aqui, né? Então, fazer coordenação do cuidado em doenças de grande magnitude, doenças crônicas. E aí eu passo pela hipertensão arterial, né? E é a coisa que eu mais estudei na minha vida. E super cabe uma discussão de coordenação de cuidado. Por quê? Porque é a coordenação do cuidado na hipertensão, a coordenação do cuidado horizontal e vertical, a horizontal que eu vou, né, estratificar o risco. Eu não consigo estratificar o risco, ver fatores de risco adicionais, lesões de órgão-alvo, se eu não tiver o trabalho conjunto com o agente comunitário, com o enfermeiro, né? Com muitas vezes o profissional odontólogo, que é quem vai fazer essa captação desse paciente. Então, eu não consigo fazer sem ter esse time trabalhando conjuntamente, né? Lembrando que a própria estratificação de risco pode ser feita pelo médico e pelo enfermeiro, passando pela metaterapêutica, lógico, e na metaterapêutica, por exemplo, vai ser fundamental que eu coordene esse cuidado com o farmacêutico, com o profissional farmacêutico, que no Santa Marcelina
tem toda a questão da polifarmácia, né? Desse processo de atendimento para que a gente avalie. A gente sabe que a eficácia, a diminuição da morbimortalidade das doenças crônicas não transmissíveis, eu consigo, né? Não com conversa, mas atingindo a meta terapêutica, fazendo com que meu paciente de alto risco tenha uma pressão menor que 13/8 e o meu paciente de risco moderado abaixo tenha uma pressão menor que 14/9, né? Ao mesmo tempo, né, eu vou ter que ter, nessa perspectiva do tratamento na paciente hipertenso, essa atuação, né, também do enfermeiro, também do farmacêutico. Seria muito salutar se a gente tivesse mais educador físico, mais nutricionista. Por quê? Porque a construção da mudança de estilo de vida é multiprofissional, ou seja, exige um PTS, exige uma coordenação do cuidado horizontal, né? Nessa perspectiva também, o que é que acontece? A gente vai ter, quando eu faço o diagnóstico e vejo que eu não consigo controlar muitos pacientes, eu vou ter diagnósticos de hipertensão refratária e resistente. E aí entra a coordenação do cuidado vertical. Que paciente vai para o cardio? Que paciente vai para o endócrino? Que paciente vai para o vascular? Né? Que paciente vai para o nefro? E a partir daí, como é que eu continuo conversando com esse paciente? Como é que eu coordeno o cuidado desse paciente? A gente tem que construir soluções tecnológicas e de capacidade de discussão para que esse paciente vá e volte sendo atendido de forma eficiente, pelo mesmo protocolo, né? Se ele usava o trio de ouro e a quarta droga vai ser prescrita por mim, é a espirulactona. Se o cardiologista mudar isso, eu tenho que saber por que ele mudou. E a gente ainda não tem isso de forma muito clara. A coordenação do cuidado significa que o paciente não vai ficar sendo, não é, esse joguete na mão de serviços diferentes, muda serviço, muda medicação, muda conduta. Por quê? Porque as condutas devem ser uniformizadas baseadas em evidência. Então, essa é a lógica da coordenação do cuidado horizontal e vertical, né? Ao mesmo tempo, quando a gente tem essa perspectiva, a gente vai ver, né, que o paciente hipertenso tem que ser tratado assim. Se eu olhar para o diabetes, é a mesma coisa. Se eu olhar para o diabético, vai ser a mesma coisa. Eu começo a minha coordenação do cuidado horizontal usando ou trabalhando junto com um agente comunitário, né? Muitas vezes esses pacientes, eles têm úlceras. Como é que essa úlcera está sendo vista na UBS? A gente tem uma pandemia, uma epidemia de amputações. Como é que isso está sendo feito, né? A gente oferece o acesso adequado à visita do auxiliar de enfermagem para essas pessoas, o auxiliar de enfermagem, às vezes o enfermeiro que cuida do curativo, a gente consegue conversar sobre as melhores práticas em assistência para que a gente tenha uma coordenação do cuidado, né, de fato horizontal. Esse paciente, quando ele faz a gente estava discutindo essa semana, existe um recurso no SUS que é o AMG, né? Que o paciente que é diabético e é insulino dependente, ele recebe um glicosímetro e a fitinha. Quem descarrega aquele AMG consegue realmente ter um olhar sobre o cuidado? Muitas vezes não. Então a gente está falhando na coordenação de cuidado horizontal no paciente diabético, né? O enfermeiro que atende o paciente que a gente atendeu e usou o monofilamento de Simers, eu tenho acesso, eu consigo discutir com ele o resultado, se esse paciente tem neuropatia ou não, né? Ou isso fica solto, ou esse cuidado fica fragmentado. Então, eu estou dando alguns exemplos de coisas que a gente precisa melhorar. E quem é que tem massa crítica para melhorar? Quem é que tem inteligência e formação para melhorar um serviço? Os profissionais mais qualificados. Quais são as joias da coroa, né? Quais são os profissionais mais qualificados? Os profissionais que passaram por serviço de residência. Então, vocês serão a massa crítica para o Santa Marcelina e para todo o Brasil, para discutir como fazer coordenação de cuidado de forma efetiva. Da mesma forma, quando a gente discute no diabetes a coordenação de cuidado vertical, a gente tem que discutir quando é que esse paciente precisa ir para o vascular. Eu discuto casos com o Dr. Calil, que vocês vão ter aula com ele em breve também, sobre insuficiência vascular, sobre doença arterial obstrutiva periférica, praticamente toda semana.
E, invariavelmente, ele escreve para mim criticando condutas de médicos de atenção primária, que, na maioria das vezes, realmente são deficitárias. Então, a gente faz a nossa, né? E depois faz o encaminhamento e tem a contrarreferência, muitas vezes não. Então, no diabetes, é fundamental esse olhar, essa interface com a nefro, essa interface com a vascular, essa interface com o oftalmo, essa interface com o neuro, né? Essa interface com o urologista. Por quê? Porque é uma patologia que gera muitas comorbidades. E ter essa capacidade de dialogar, né, com prontuários eletrônicos, como o estudo da Universidade Federal Fluminense apontou, é o futuro. E a gente vai ter que construir esse futuro, porque ele ainda não está dado, né? É preciso construir. E aí, quando a gente fala de terapêutica, né? Tudo que a gente pode fazer com uma pessoa diabética, a gente sabe que é impossível tratar essa pessoa sem coordenação de cuidado horizontal e vertical. E pensando que a coordenação do cuidado, num conceito mais amplo, envolve até a própria família. Se a gente não envolve a família usando um atributo derivado da atenção primária, que é a abordagem familiar, também a gente vai ter mais dificuldade em atingir as metas e ter sucesso, né? Tudo bem. Já falei das medicações, né? Bom, para terminar, eu queria falar um pouquinho sobre outra patologia, que é a questão da asma, né? Então, quando a gente vai outra doença extremamente comum na atenção primária, eu quis trazer exemplos de atenção primária que são extremamente fundamentais, né, para o tratamento. Quando eu penso em asma, eu tenho que pensar num conjunto de sinais e sintomas, eu tenho que precisar da pessoa que faz a espirometria, então eu tenho que solicitar bem essa espirometria, eu tenho que saber o que é um distúrbio ventilatório obstrutivo, se é um distúrbio ventilatório obstrutivo realmente da asma, ou ter esse laudo, ou poder discutir esse resultado com o pneumologista, né? Eu tenho que saber o step do paciente que tem asma para saber se a medicação, se for um step 5, se eu vou usar um imunobiológico que não está no contexto da atenção primária. Então, eu vou ter que interligar essa discussão com o pneumo, com a farmácia, muitas vezes a farmácia no nível central da cidade de São Paulo, que tem muito recurso, né? Esse paciente muitas vezes vai precisar de uma fisioterapia no nível local, né? E é fundamental que eu construa esse PTS. Eu vou ter que envolver a família, que muitas vezes a asma tem um contexto, né, de casas que não são extremamente bem cuidadas, de pessoas que são fumantes em casa, que tem muito ácaro, com muita umidade. Então, todo esse conceito da doença ampliada me faz ter que pensar em PTS. Quando eu penso em PTS, para efetivo controle, eu tenho que ter essa coordenação do cuidado horizontal e eu tenho que ter essa coordenação, né, de cuidado vertical, né? E aí, não vamos discutir hoje asma, nem distúrbio ventilatório obstrutivo. Em breve, a gente vai ter toda essa discussão sobre asma e sobre como tratar, né? Cada um dos steps, o último GINA, né? E a gente sabe que tudo isso tem a ver com coordenação do cuidado também. Bom, como considerações finais, né? Já me despedindo de vocês, né, os autores, né, como a doutora Barbara Starfield, como os grandes pensadores da atenção primária, diz o seguinte, né, a coordenação do cuidado é um atributo crítico. Não se faz boa atenção primária se eu não tiver elementos para fazer uma boa coordenação do cuidado. Ela assegura que os usuários recebam cuidados de maneira integrada, centrada, de forma eficaz, evitando lacunas no tratamento, que o paciente fique perdido, né, nos meandros do SUS, né, melhorando a continuidade do cuidado e reduzindo os desperdícios de recursos. Isso é fundamental. Sendo assim, ao promover uma abordagem mais holística e colaborativa, a coordenação do cuidado contribui para a construção de um SUS mais eficiente, mais orientado para resultados. A gente tem que olhar resultado. Quantas pessoas com asma a gente evita que interne? Quantas pessoas com IST a gente faz o diagnóstico precoce? Quantas ISTs a gente consegue prevenir? Quantos pacientes hipertensos a gente consegue controlar? Quantas gestantes com sífilis a gente consegue tratar para que os casos de sífilis não sejam sífilis congênita? Como é que a gente vai na escola para evitar que tantos adolescentes tenham sífilis? Então, a gente tem que começar a centrar o nosso olhar menos sobre o processo, mas também sobre o processo, mas sobre o resultado.
O que é que a gente integra e entrega? O que é que a população acha sobre o nosso trabalho? A gente tem que construir um SUS em que as pessoas tenham orgulho de vestir a camisa, dizer, eu tenho orgulho de trabalhar no SUS. Isso depende de cada um de nós todo dia. A gente vai ter razão para reclamar e razão para construir. Vamos continuar reclamando, mas vamos construir também. Com força, com convicção. A gente só consegue melhorar com envolvimento, né? Então, a coordenação do cuidado parte disso tudo. Investir na melhoria da coordenação do cuidado deve ser uma prioridade para fortalecer a atenção primária, para fortalecer o SUS e para ter uma saúde abrangente. Né? Não se faz boa saúde sem acesso, sem integralidade, sem longitudinalidade e sem coordenação do cuidado. Tá bom? Bom, de uma forma muito simples, de uma forma muito singela, é o que eu queria, né, compartilhar com vocês, né? O Gabriel está gravando essa aula para quem chegou um pouquinho depois. Ele vai compartilhar com vocês. Amanhã, e durante essa semana, eu vou construir algumas questões sobre essas questões, né, sobre a coordenação do cuidado, 3 questões para a gente dar uma sedimentada nesse processo, e o Gabriel vai enviar, vai mandar para vocês resolverem, enfim, não é só para deixar a coisa assim bem fresca na mente, tá bom? Eu vou abrir aqui o chat, né, para ver se tem algum questionamento, se está tudo Sérgio, se está tudo certo, né? Vi o nome Sérgio agora, fui dizer, está tudo certo. Aí tem, né, grande Sérgio. Mas é isso. Bom, é isso, né? Agradeço a atenção de todos, né? Me coloco à disposição, né? Estou lá todo dia na APS, à disposição de vocês. Fico à disposição para alguma pergunta, para alguma crítica, e, e fico, né, tranquilo também se tivermos que acabar agora. O Gabriel está aí, não? Tô sim, chefe. Opa, tá certo. Muito bem, tá certo. Bom, pessoal, eu acho que, né, obrigado, Natália, obrigado né, pela, por tudo, pelas palavras, o Sérgio também. Boa noite a todos, fico à disposição. Abraço para a querida Ingrid. Ingrid é uma aluna da FASM, querida aluna, brilhante aluna, que trabalhou muito tempo conosco, que trabalha conosco, uma pessoa muito querida. Que bom que você está aqui conosco hoje, Ingrid. A todos os residentes, a todos os colegas, meu muito obrigado. Obrigado, Gleice. E a gente vai discutindo, né? Hoje foi uma aula mais conceitual, mais teórica, mas cada vez mais a gente vai tornando essas aulas mais práticas, né? E vai discutindo, tá bom? Muito boa noite, até a próxima oportunidade. Muito obrigado à Prime também pela oportunidade. Obrigado, Maxwell. Abraço paraibano aí. Grande abraço.